Queridos, a paz do Senhor, minha gratidão ao bom Deus, por Ele ser generoso mais uma vez para comigo, concedendo-me a oportunidade de estar no seu santuário para celebrá-lo na beleza da sua santidade. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor seja sempre magnificado. Nós estamos em um evento do departamento masculino desta igreja e tem uma temática para este evento e há uma probabilidade muito grande dos irmãos em todas as noites de evento estar ouvindo uma ministração sobre a temática deste mesmo evento, e eu vou honrar o tema e vou fazer uma ministração aos vossos corações dentro deste tema, que é homens guiados pelo Espírito. Homens guiados pelo Espírito. Então, a você que trouxe a sua Bíblia, por bondade, abra a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e leiamos o versículo de número 14, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 14. Se você achou esse texto da Bíblia Sagrada, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Aleluia. Diz a Bíblia: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Por bondade, assentai-vos, e como vos disse, fazer uma ministração neste versículo, baseado ao tema deste evento, guiados pelo Espírito Santo. Queridos, servos de Deus, igreja do Deus vivo, santos do Senhor, que hoje me ouve neste santuário. Como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos diante de um texto bíblico, nós estamos diante de um texto apostólico, nós estamos diante de um texto doutrinário, nós estamos diante de um texto pneumatológico, nós estamos diante de um texto cristocêntrico, nós estamos diante de um texto profético, mas ao mesmo tempo estamos diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje, nós estamos conectados no 8º capítulo e no 14º versículo da Epístola do Apóstolo São Paulo, geograficamente falando, endereçada à Igreja de Cristo, que está na cidade de Roma. E o capítulo 8, na linguagem paulina, é uma expressão de riquezas divinas, extraordinárias, espetaculares, impactantes na história da fé cristã. Porque há uma distinção muito grande entre o capítulo 7 e o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. E nessa distinção apresenta as duas fases, as duas naturezas do ser humano. O capítulo 7, por exemplo,
é o capítulo do homem carnal, é o capítulo do homem dominado pelo pecado, é o capítulo do homem que quer fazer e não consegue fazer. É o capítulo do homem que está preso em conflito, em aflição. Paulo chega a afirmar que o que ele desejava fazer, ele não conseguia fazer. E aquilo que não era para ser feito, era justamente o que ele fazia, ao ponto deles se considerar em um estado de miserabilidade tão grande que ele expressa dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, no capítulo 7, está com a sua carne aflorada, dominado pelo pecado e debaixo de condenação. Mas quando ele entra, o capítulo 8, é uma dimensão extraordinária. O capítulo 8 é o capítulo do homem espiritual, ou seja, é o capítulo do homem regido pelo Espírito Santo. O capítulo 7, Paulo termina debaixo de condenação, mas no capítulo 8, ele começa proclamando a vitória, o triunfo, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Essa expressão, andar segundo a carne, é andar controlado, ou manipulado, ou subjugado, ou escravizado pela carne, ser refém, não carne no sentido biológico, mas carne no sentido herança adâmica, impulsos pecaminosos que nos inclinam ao ferimento da santidade de Deus e à quebra dos princípios legais, éticos, morais e espirituais estabelecidos pelo Deus dos céus. E Paulo diz: nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no capítulo 8, Paulo vai descrever o que é uma vida no Espírito, no sentido de regência da pessoa do bendito Espírito Santo sobre aquela pessoa. E Paulo, ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 8, há um divisor de águas muito forte, que Paulo, ele afirma: se vós, porém, estáis na carne, se vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Paulo não tem meio termo. Paulo é enfático dizer que uma pessoa só é de Jesus se ela tem a presença do Espírito Santo na vida. Ter a presença do Espírito Santo na vida, na linguagem paulina, significa que a velha natureza foi mortificada. Não há espaço para nenhuma inclinação ou impulso carnal ou prática pecaminosa, porque este ser, esse indivíduo, esta pessoa, ela está sendo habitação do Espírito Santo. Logo, sendo habitação do Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Paulo, ele vai falar isso várias vezes no capítulo 8, ao ponto de Paulo dizer: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, esse Espírito também vivificará os vossos corpos mortais. E quando chega no versículo 14, Paulo abre um leque, que a gente lê este versículo, mas a gente tem dificuldade de entender o que Paulo quer nos ensinar, onde ele quer nos levar. É que Paulo diz assim: porque
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Primeiro, que o Espírito Santo não guia qualquer um. O Espírito Santo não guia qualquer classe de pessoas. Para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que passar por um processo que a Bíblia chama de regeneração, que a Bíblia também vai chamar de ressurreição espiritual, que a Bíblia vai chamar de novo nascimento. Precisa nascer, e segundo a Bíblia, não é nascer da carne, não é nascer do sangue, não é nascer da vontade do varão, mas nascer de Deus. E este ato de concepção espiritual é via o poder eficaz da palavra de Deus e o lavar regenerador do Espírito Santo. Então essa pessoa nasce, e quando ela nasce, aí sim, o Espírito Santo, doado por Jesus, tem o papel, a função de guiá-la na face da terra. Haja vista que Paulo diz que a garantia de ser filho de Deus não é dizer que é filho de Deus. A garantia de ser filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Logo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é muito mais sério do que a gente imagina. Porque Paulo está falando de um controle. Paulo está falando de um direcionamento. Paulo está falando de um cuidado. Agora, para você ser guiado por alguém, haja vista que você tem que se submeter à direção dela. Então, se você não quiser e não se submeter, logo você não será guiado. Também não será filho, porque a garantia de ser filho é ser guiado. Só que aqui tem uma riqueza fenomenal nesta linguagem paulina, porque ele usa todas as palavras pluralizadas. Você vai ver que guiado está no plural, todos estão no plural, você vai ver que filhos estão no plural. Parece simples, mas não é. Porque a direção do Espírito Santo, o ato do Espírito Santo guiar uma pessoa, não é coletivo. O Espírito Santo não guia coletivamente. O Espírito Santo guia individualmente, pessoa por pessoa. Esta é a riqueza da fé cristã. E quando Paulo diz isto, Paulo diz assim, porque todos que são guiados, esses que são guiados, você percebe que aqui não há uma obrigatoriedade. Aqui você percebe que há uma participação mútua, uma participação vertical e uma participação horizontal. Ou seja, aqui é uma participação divina e há uma participação humana, porque o Espírito Santo, ele não te obriga a te guiar. Ele te guia no momento em que você se rende ao controle dele, ao governo dele, à direção dele. Aí você me diz, então por que ele não obriga? Por algumas razões. Nem Jesus obrigou ninguém a segui-lo. Todo o convite de Jesus para segui-lo é baseado numa condicionalidade. Se alguém quiser vir após mim,
é se você quiser. Você não é obrigado. Mas no momento em que você aceita, existem regras, existem princípios. Então, primeiro, você tem que negar a si mesmo e tem uma cruz para cada dia você carregar. Jesus colocou isso. E, ao mesmo tempo, é o Espírito Santo. Porque nós não somos máquinas. Nós não somos robôs. Nós somos seres humanos, regidos por um livre-arbítrio. Temos o poder de decisão, o desejo e vontade própria. E se a gente falar, não quero ser dirigido por ti ou guiado por ti, ele não vai nos obrigar. Ele vai guiar quem se render a ele, quem aceitar ter a direção dele. Só que, a lei da física diz que toda ação produz uma reação. Na Bíblia, é a lei da semeadura, também chamada a lei da recompensa, e há um versículo que a gente utiliza muito, que lança isso para a eternidade, mas não é para a eternidade somente, já é para os nossos dias, que é uma palavra de Paulo aos Gálatas que diz: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, e aquilo que o homem semear, ele ceifará. Quem semeia na carne colhe morte e corrupção. Mas quem semeia no Espírito colhe vida e paz. Então, a nossa vida, as colheitas, recompensas, não é só quando chegar na eternidade. Cada ato, cada atitude, cada gesto, cada comportamento, cada falar, cada pensar, cada agir, tudo que nós praticamos antes do tribunal de Cristo já tem as recompensas aqui. E isso está relacionado em não aceitar ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, por isso que Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a gente, da comunidade pentecostal, eu me incluo nisso, a gente enfatiza muitos dons, mas não enfatiza o relacionamento. E o que Paulo está falando aqui é relacionamento. É relacionamento, porque tem muitos que profetizam, que abre os céus, faz fogo cair do céu, mas que não são guiados pelo Espírito Santo. E vou lhe mostrar o que Paulo está falando em ser guiados pelo Espírito Santo. Haja vista que na originalidade neotestamentária, esse verbo guiar que Paulo está utilizando, água, significa, num conceito bem simplório, guiar, conduzir. Mas não é só guiar e conduzir. Tem um significado mais abrangente, que significa conduzir, segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Sabe o que significa isto? Significa que o Espírito Santo não é uma emoção, não é um ar, não é um oxigênio, não é uma figura, não é uma lenda. E o Espírito Santo é uma pessoa. E Jesus, quando se referiu a ele como Consolador, que disse que o enviaria, Jesus disse, não é só para glorificar o meu nome, mas ele, o Consolador, será enviado para vos guiar em toda a verdade. Então, ele é uma pessoa enviada por Jesus. Sabe o que é no sentido guiar? É ele estender a mão, ao mesmo tempo nós estendemos a nossa, ele segura a nossa mão e passa a nos guiar, segurando em suas mãos, nos levando até o destino final. Essa é a expressão que Paulo está utilizando. Para você entender isso aqui na prática, vou trazer aqui a sua memória, sua primeira vez indo à escola, quando tua mãe e o teu pai
saiu de casa contigo, segurando nas suas mãos, chegou na beira da estrada, segurando nas suas mãos, olhando de um lado para o outro, atravessou contigo, levou você dentro da escola, conheceu tua professora e te colocou lá dentro. Para você entender isso, ser guiado pelo Espírito Santo é Ele pegar a nossa mão e nos conduzir. Numa linguagem bem prática, é de andar de mãos dadas com o Espírito Santo. E você precisa entender que o grande propósito do Espírito Santo é te conduzir ao seu destino, gerando em você um estilo de vida diferente e superior. Só que nós, pentecostais, me permita, temos dificuldades de entender isso, porque nós achamos que o Espírito Santo é para um culto de 2 horas. Nós achamos que o Espírito Santo é igual a tecla de computador Enter, que a gente dá Enter naquele momento e aparece tudo. Mas o Espírito Santo não foi enviado para isto. O Espírito Santo foi enviado para fazer parte da nossa vida diária. Não é para um momento, é para toda a vida nossa. Então, à luz da Bíblia, a gente está segurando, não é nós estar segurando na mão de Deus. Porque até um corinho que se contava equivocadamente, segura na mão de Deus. Toda tentativa de nós segurarmos na mão de Deus, haverá deslize, haverá escape. Quem segura é Ele. E a luz de Paulo está usando o verbo guiar, ele estender a mão e segurar na nossa mão, como um pai segura a mão de um filho e vai nos guiar. Haja vista que a palavra consolador se refere a ele como alguém enviado ao lado do outro para ajudar o outro. Então esse é o sentido de guiar. E outro detalhe que Paulo diz assim, se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você não precisa colocar faixa, você não precisa usar camiseta, fazer nenhum slogan que você é filho de Deus, porque só no ato de Ele estar te guiando, você já é filho de Deus. Só que Paulo usa filho. E preste atenção que a palavra filho que Paulo usa, na originalidade, não está relacionada a filhotes de animais. Filhos aqui é uma palavra diferenciada. Ela está conectada a descendente, a descendência, a árvore genealógica. Também filho aqui é usado por Paulo para descrever alguém que depende do outro, alguém que depende do seu seguidor. Então veja, a filho aqui é da onde você vem, quem é sua matriz, quem é sua árvore genealógica, quem é sua fonte primária, que gerou você, e quem você depende, de quem você depende, de quem você segue. Aí Paulo diz assim, se você é guiado pelo Espírito de Deus, então logo você é filho de Deus. Então, filho de Deus, quem é sua matriz? Quem é sua árvore genealógica? Quem é sua fonte primária? Da onde você veio? Da onde você saiu? Então isso vai mais além do que a gente entende, que nós não somos resultado de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Nós somos antes disso. Há uma fonte primária, há uma árvore divina.
Por isso que a Bíblia diz que nós fomos nascidos de Deus. Paulo diz que quem é guiado pelo Espírito, diz quem é o nosso Pai. E diz que se dependemos dele, somos filhos. Porque filho não é autônomo. Filho depende. Logo, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você é guiado pelo Espírito Santo, em você tem o DNA de Deus. Além disso, você é dependente plenamente dele. Você já imaginou o que é isso? É porque vai abrir o leque aqui para a gente falar um pouco desse ato sair de dentro de Deus. De dentro de Deus. Mas só para você não pensar que eu estou falando de heresia, só dá um versículo muito conhecido para você ir pensando para casa, que é Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ok? Só que o homem vai ser materializado em Gênesis 2:7. O homem não tinha sido materializado, mas Deus está falando dele sem ele ter estrutura física, sem ele existir fisicamente. Deus está falando dele e o homem já existia. Aonde? Dentro de Deus. Na mente de Deus, porque Deus naquele momento reuniu o conselho do Deus Trino e chegou à conclusão: precisamos de alguém que seja parente nosso, que nos reproduza na terra, que tenha a nossa imagem, que tenha a nossa semelhança. E chegam à conclusão: façamos o homem. O homem já existe dentro da mente de Deus. E o novo nascimento vai produzir isto. Porque com a queda do homem, do primeiro homem, nos cortou da fonte original, da árvore original. E o que é o nascer de novo? O nascer de Deus, que João diz que não é da carne, não é do sangue, não é do varão, mas é de Deus. E quando você olha para esse versículo, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, você pelo menos vê 4 riquezas aqui. Primeiro, você vê direção, porque é a função do Espírito Santo, nos dá direção. Quem é guiado pelo Espírito não cai no abismo e nem no laço do passarinheiro, porque o Espírito dá direção. Outro detalhe, guiado pelo Espírito, ele segurando na nossa mão, tem aqui sustentação ou ajuda, porque ele conhece os nossos limites e até aonde vai as nossas forças. E quando perdemos todas as forças, ele está seguro e diz: aqui você não cai, eu te sustento, você não cai. Também aqui tem fortalecimento. É quando surge o abatimento, o desânimo e o sentimento de desistência, quando dizemos, não aguentamos mais. Ele diz: quem disse que você vai recuar? Eu estou aqui para te guiar. Eu te fortaleço. E aqui também está a renovação. É quando a gente vai se conformando com a zona do conforto. E você vai ver aqui que esse guiar do Espírito não é inerte. O Espírito não nos... Você vai ver que o verbo guiar é um verbo de ação. O Espírito está guiando, mas está em movimento. Quando nós nos conformamos com a zona de conforto, ele sai fora. Vem cá, ele nos arranca, vamos seguir, vamos dar mais um passo. Aí ele nos renova para uma nova dimensão, para uma nova experiência. Mas nesse ato de guiar o esqui, eu preciso colocar algo muito sério, muito importante, que a gente precisa entender
que faz o Espírito Santo ser liberado pelo Pai, liberado pelo Filho, para nos guiar? O que é ser guiado pelo Espírito Santo? O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ouça isso aqui, porque se a maioria dos crentes entendesse isso, nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor. O Espírito Santo nos guia a um processo de transformação diária, com o objetivo de esculpir em nós a imagem de Jesus, revestir no nosso interior e exterior com a imagem de Jesus, fazendo que sejamos a reprodução de Cristo na terra. Parece simples, então eu vou dividir isso aqui em 3 partes. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? O que está na mente do Espírito Santo? Qual é o propósito dele em nos guiar? É nos levar a um processo de transformação diária. Esse verbo transformar, que eu vou citar aqui, é o mesmo verbo utilizado em Mateus 17, quando Jesus se transfigurou-se, que ele chegou lá e começou a transfigurar-se. Esse é o propósito do Espírito. Diariamente, gerar em nós e nos guiar a um processo de transformação com o objetivo de esculpir em nós a imagem de Jesus. Agora, esculpir em nós a imagem de Jesus, tanto no nosso interior quanto no nosso exterior. Vou mostrar isso na prática na construção civil. Quem olha de fora desta igreja não vê os tijolos. Que tipos de tijolos? Se foram todos assentados inteiros ou tinha alguns quebrados. Mas ninguém consegue ver os tijolos, porque as paredes dessa igreja estão revestidas exteriormente e interiormente. O Espírito Santo, ele nos guia a um processo de transformação para esculpir a imagem de Jesus em nós e esculpir em nós, revestindo o nosso interior da imagem de Jesus, o nosso exterior da imagem de Jesus, fazendo que possamos reproduzir Cristo na terra. Olha, você sabe o que é isto? Então eu vou lhe mostrar um mistério da fé. Jesus, quando se refere ao envio do Espírito Santo, ele diz que é a promessa do Pai. Quando vai se referir ao doar o Espírito Santo, se refere via Jesus. Então o Espírito Santo vem pelo Pai e vem pelo Filho. E quando Jesus se referiu ao Espírito Santo ser enviado, Jesus diz assim: aqueles que me amarem será amado pelo meu Pai, e aquele que guardar a minha palavra e os mandamentos do meu Pai, aí diz assim, está lá Jesus encerrando em João 14, 23, viremos para ele e faremos nele morada. Viremos e faremos, todos os verbos pluralizados, se referindo a Deus Pai, se referindo a Deus Filho, se referindo a Deus o Espírito Santo. Aí Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo, o Consolador, para nos guiar, para nos ajudar. O Espírito Santo é enviado, segura na nossa mão. Aí sabe o que é a função dele? Não é somente entrar dentro de nós. Isso Jesus já falou, ele vai habitar dentro de nós. Mas dentro de nós ele fica esculpindo a imagem de Jesus. A imagem de Jesus. Esculpindo no nosso interior a imagem de Jesus, para que a cada dia nos leve a um processo de transformação, para que a gente deixe de ser parecido com o mundo e nos torne cada dia mais parecido com Jesus, parecido com a imagem de Jesus. Eu não estou falando de costume, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de cristianismo, e eu estou falando o que a igreja, os crentes primitivos,
viveram, porque quando os crentes primitivos não tinham nome, eles eram conhecidos de discípulos, eles eram conhecidos pelos caminhos, de caminho, mas quando eles chegaram em Antioquia, pela primeira vez em Atos 11, 26, eles não disseram quem eles eram, mas a sociedade de Antioquia olhou para eles e chamaram, esses aí são cristãos, chamaram eles de cristãos, sabe por quê? Porque olharam para eles e viram que não havia nenhuma diferença neles em Jesus. Eles refletiam tanto Jesus que eles foram chamados de cristãos. Cristãos, no conceito bem simplório da palavra, é pequenos cristos. Aquele que reproduz Cristo. E o Espírito Santo, ele nos guia, nos levando a um processo diário para esculpir a imagem de Jesus em nós. E só para você entender, Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 3,18, quando Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Olha o que Paulo diz: somos transformados. Esse verbo transformar é o mesmo que está lá conectado em Mateus 17, da transfiguração de Jesus. Paulo diz, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se você ler o versículo 29 de Romanos 8, você vai ver Paulo dizendo que dantes aqueles que o conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que significa isso, querido? A ação do Espírito é nos conduzir novamente à origem, de onde nós saímos. Porque quando Deus criou o homem para o homem refletir a imagem dele. O homem era o reflexo da divindade na terra. A prova disso que o primeiro casal andavam nus e não viam a nudez um dos outros. Eles só foram ver que estavam nus quando pecaram, que perderam a glória. Foram cortados da fonte. E com a obra da graça, o Espírito Santo foi enviado para nos guiar, para esculpir a imagem de Jesus. Para chegarmos a um ponto de não precisarmos dizer, sou crente. Não precisamos. Sou de tal lugar, de tal igreja. Não precisamos. Porque ele vai esculpir tanto a imagem de Cristo em nós, que vai chegar um momento que é o propósito dele de reproduzirmos Cristo na terra. E você vai ver que esse ato do Espírito nos guiar é esculpir no nosso interior e no nosso exterior. É você ter Cristo dentro e Cristo fora. E o pessoal olhar para você e ver Jesus. Então vejam quanto nós estamos distanciados do propósito original de Deus. Nós somos religiosos. Nós ainda não entendemos o que é o Espírito Santo pegar na nossa mão e dizer assim, eu vou te guiar. E a gente se render, leva-me, conduz-me. E a cada dia ele ir trabalhando e esculpindo a imagem de Jesus. Nós éramos muito mais saudáveis. Seríamos muito mais fortes. Muito mais espirituais.
muito mais sensíveis, seríamos muito mais famintos pela presença de Deus. Para resumir aqui, eu vou encerrar com um versículo que retrata esse ato de ser conduzido pelo Espírito, mas ele vai lhe confrontar agora. Eu vou usar 10 minutinhos e eu vou falar um versículo. Vou deixar isso para o final, mas eu vou usar um versículo para desconstruir um conceito que implantaram nessa geração de crente pós-modernidade e que muitos estão doentes por não entender a essência do Evangelho. Primeiro, ser guiado pelo Espírito, você deixa de ter vontade própria. Já começa por aí. Não é a tua vontade, é a vontade dele. Ser guiado pelo Espírito significa dizer que ele tem autoridade plena para guiar a vida dos filhos de Deus. Agora, saiba de uma coisa: para guiar a vida dos filhos de Deus, não é aonde queremos ir, não é aonde queremos, o que queremos fazer, é aonde ele vai nos levar. E eu vou usar uma linguagem bem popular para você entender. O Espírito Santo não usa o nosso GPS. Ele não se baseia naquilo que nós achamos que está nos guiando. O Espírito Santo, ele tem autoridade para dirigir a nossa vida e nos levar a caminhos não usuais, a caminhos não comuns. Não pense que porque o Espírito Santo está te guiando, que ele só vai te trilhar pelo caminho de pasto verdejante. Não vai. Ele vai te trilhar em caminho que você nunca pensou de pisar. E ele vai te levar. E eu tenho um respaldo disso, porque você não é melhor do que Jesus. Se você ler Mateus capítulo 3, versículo 16, 17, o Pai está apresentando Jesus, Jesus está sendo batizado nas águas do Rio Jordão, está acontecendo 3 fenômenos sobrenaturais ali, no início do ministério de Jesus, na sua apresentação. O céu está aberto, o Espírito Santo está descendo em forma corpórea de uma pomba, e o Pai está apresentando à humanidade: este é meu Filho amado em que me dá prazer. Termina Mateus assim. Termina Mateus com esse fenômeno no capítulo 3. Só que o capítulo 4, versículo 1, começa assim: então foi conduzido, guiado, levado, dirigido Jesus pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O mesmo Espírito que desceu sobre ele, o pega agora e diz assim: eu tenho um lugar já para você. Não é um jardim, não é um palácio, não é pasto verdejante. Vou te colocar no território do teu inimigo. É um deserto e você, para começar, vai ser treinado pelo próprio inimigo. Preste atenção, sabe o que significa o verbo conduzir em Mateus 4:1? O verbo levar em Mateus 4:1, você sabe o que significa isso? É um verbo diferente. Esse verbo anago significa conduzir, guiar, trazer para um lugar mais alto. Era um deserto, mas o Espírito Santo estava levando Jesus, humanamente, deserto, mas no propósito de Deus, um lugar mais alto. Entende agora, porque você sou crente, eu tenho o Espírito Santo está comigo, mas por que tudo está dando ruim? Ele está te conduzindo a um lugar mais alto. Por que eu estou nesse deserto? Por que o ímpio festeja enquanto eu estou chorando?
Por que o ímpio dorme enquanto eu estou dormindo, acordado com insônia? Por que eu estou desempregado e o ímpio está trabalhando? Por que acontece isso comigo? Sou crente, tenho o Espírito Santo. Querido, é um deserto. Só que você tem que ter um detalhe, é aí que você tem que ter um detalhe. O Espírito Santo não é igual a homem. O Espírito Santo não é igual ao teu pai, não é igual a tua mãe, não é igual a tua esposa, não é igual aos teus filhos, não é igual aos teus parentes, teus irmãos, cunhados, não é igual aos teus familiares, não é igual aos teus vizinhos, que desde quando vê a gente na prova, no perigo, todo mundo desaparece. O Espírito Santo não. Ele nos guia para o deserto, mas Ele não nos deixa sozinho. Ele fica todo o tempo que for preciso ali, porque é Ele que está nos guiando. Quem que te sustenta 40 dias e 40 noites sem comer? Só que tem um detalhe que você precisa entender, que está na Bíblia, e ele foi lá para ser tentado pelo diabo. Sabe o que significa esse verbo tentar na originalidade? Significa, guarde bem isso, tentar para ver se algo pode ser feito. Fazer uma experiência, um teste com propósito de apurar sua quantidade, o que ele pensa e como ele se comportará. É o verbo tentar. Então, quando o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado, tem 3 propósitos ali. Primeiro, vou apurar qual é a quantidade dele, o que ele carrega dentro dele. Entende porque o Espírito Santo às vezes te conduz para um beco sem saída? É para apurar o que tem dentro de você. Qual é a sua quantidade? Segundo, para ver o que você pensa. O que está te passando na mente naquele momento? Reclamação? Murmuração, blasfêmia, desistência, pensamentos malignos, o que ele pensa? Terceiro, vou ver como que ele vai se comportar. Vai largar? Vai recuar? Vai sair? Vai embora? Está ali. Qual é a tua quantidade? O que você pensa? E como você está se comportando? E tem outro significado. Testar a fé de alguém, a virtude e o caráter pela incitação do pecado. Ou seja, eu ofereço tudo para ver qual é o nível do caráter, qual é o nível da fé, qual é o nível da virtude. Logo, não há desculpa para o pecado. Porque só é um teste para medir o nível do teu caráter. E se tu peca, significa que teu caráter está corrompido. É mais sério do que vocês pensam. Você veja a diferença da gente estar falando do Espírito Santo? Se eu falasse aqui, tem anjo, tem bola de fogo, tem chuva de fogo, seria outra reação. Mas quando a gente fala de relacionamento, intimidade, ser guiado, formatação de caráter, vida, qualidade, é outra reação. Tudo para nós isso é novidade, mas isso não é novidade. Isso é o que Jesus estabeleceu para nós. Isso deveria ser a nossa realidade diária.
É amanhecer o dia e dizer: bom dia, Espírito Santo. É sair de casa e dizer: Espírito Santo, eu tenho um projeto de ir ali. É teu projeto, é da tua vontade. Me leva, eu vou, eu não vou. Esse é o relacionamento, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Esse negócio de crente, eu me mando, eu faço o que eu quero. Ninguém manda na minha família. Então você não precisa de pastor, não precisa de igreja, não precisa de Deus, não precisa de nada, porque o verdadeiro cristão não se manda. Verdadeiro cristão não se manda. Verdadeiro cristão não tem vontade própria. Verdadeiro cristão é mandado, é dirigido, é guiado, é orientado, é conduzido, é levado. Ele é levado, ele é conduzido. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Fora disso é outra coisa. Mas não é fé, não é cristianismo, não é povo de Deus, não é família. Porque família, o Cristo, você não é melhor do que Jesus. Você não é melhor do que Jesus, porque Jesus muitas vezes disse: eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Jesus muitas vezes disse: eu não tenho vontade própria, a minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E você sabe de uma coisa? Você sabe por que Jesus curou? Você sabe por que Jesus libertou? Você sabe por que Jesus expulsou demônio? Fez leprosa ficar são, fez maravilha e sinais. Ele não fez usando o seu nome, ele não fez usando sua autoridade. Perguntaram a ele: com que poder você expulsa demônios? Ele respondeu: não é no meu nome, não é no meu poder, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Ele chega em Lucas e vai explicar. Vocês sabem por que cegos veem? Vocês sabem por que presos são livres? Você sabe por que eu anuncio o ano aceitável do Senhor? Você sabe por que eu proclamo as boas novas? Você sabe por que acontece tudo isto? Porque eu sou guiado. Eu não sou autônomo. Ele diz isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, não é sobre, S-O-B, embaixo de mim, debaixo do meu governo. É sobre, exercendo governo, senhorio, domínio. Ele que me guia, porque o Pai me ungiu para isso. Fora disso, irmãos, é rebelião, é outro grupo, é outro partido, é outra bandeira, mas não é cristianismo. E para encerrar aqui, para liberar vocês, eu vou encerrar com um versículo muito familiarizado pela comunidade pentecostal, mas pouco também entendido. O Espírito Santo, ao guiar um filho de Deus, ele proporciona uma experiência profunda e extraordinária de ser cheio e de continuar sendo cheio diariamente na plenitude do Espírito Santo, onde ele mesmo é a própria fonte de enchimento. Ou seja, há uma transferência da unção, do poder, da plenitude do Espírito Santo nos próprios crentes, que é Efésios 5:18, que está escrito numa linguagem paulina: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não é enchei-vos não é é do. Há uma diferença muito grande de no para do. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Para a gente entender isso na prática. Primeiro que isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordem, não é uma sugestão, é uma determinação, não é uma opção, é uma obrigação. Enchei-vos, enchei-vos. Isso também no original, você vai ver que tem um pronome pluralizado. Significa que é todos. Devem buscar ser cheio. Tem que ser qualificado, cheio.
Na língua inglesa, esse enchei-vos do Espírito está numa voz passiva, que significa que enquanto ele vai nos enchendo, ele vai fazendo algo em nós. Para você entender isso na prática, é você enchendo uma cisterna, é você enchendo uma piscina, é você enchendo uma caixa d'água. Quando você derrama a água ali com toda a força, todo tipo de impureza vai saindo e vai sendo dominado. Ao mesmo tempo que vai enchendo, vai limpando. Ao mesmo tempo que você vai sendo cheio do Espírito, ele vai trabalhando em você. Não é só uma busca, me dá, me dá, me dá. É um trabalho de via de mão dupla. Ele vai te enchendo e vai te trabalhando em você. Aleluia! E quando diz enchei-vos, não é uma experiência esporádica de um culto, de um final de semana, mas é um enchimento permanente, contínuo, até Cristo voltar. Só para você entender isso, eu vou encerrar com este versículo. Enchei-vos do Espírito. Do Espírito. Ok? Não é no Espírito. Porque no significa em parceria, em auxílio, junto com Ele. Mas Ele é a procedência. Ele é a fonte. Agora diz assim, querido, enchei-vos do Espírito. Se você olhar na Bíblia, a palavra Espírito está em letra maiúscula. Então está se referindo a uma pessoa. Quando diz do, não está falando uma parte. Não está falando de uma porção. Está falando da totalidade dele. Então, para vocês entenderem aqui, está eu e o pastor Paulo, ele se representa o Espírito Santo. Então, com se encher dele, é o todo Paulo dentro de mim. Não é uma parte do pastor Paulo, não é um braço do pastor Paulo, é a plenitude dele dentro. É isso que Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. É todo o ser do Espírito Santo dentro de você. De você. Aí eu vou terminar no ini, como eu comecei. Lembra que eu disse que o verbo guiar na linguagem de Paulo é estender a mão e segurar na nossa mão e nos guiar? Ele não é glorioso, ele não é santo, ele não é poderoso, ele não é Espírito Santo. Por que teu carro roda vários quilômetros? Porque ali você tem um tanque de combustível, que sai um óleo alimentando o funcionamento do carro. E quando você vai, quando percebe que está arriando todo o combustível, você vai num posto de gasolina, tem uma bomba, essa bomba é acoplada no tanque do seu veículo e o combustível é transferido, não é? É o que Paulo está dizendo, enchei-vos do, enquanto ele está segurando na sua mão, te guiando, o que está nele está sendo transferido para você. Vai se transferindo para você. Então você não precisa de um congresso, de um final de semana. Se você anda nele, com ele, o amor dele é transferido para você. A graça dele é transferida em você. A bênção dele é transferida em você. A alegria dele é transferida em você. O poder dele é transferido em você. E quando você perceber, ele está dentro de você, e você olha, ele está ao teu lado, ele está te guiando, e você vai seguindo, que é o propósito dele, te levar até o seu destino final. E qual é o seu destino final? Você aqui não é forasteiro, você aqui é peregrino, aqui você está de passagem, e o próprio Paulo vai dizer que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, e ele foi enviado para cuidar de você, te guiar, te abastecer e te levar ao teu destino final. Então não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, porque ele não vai te matar, ele vai fazer pior do que te matar, ele vai te largar, vai te abandonar e vai deixar você andando sozinho. Agora, se você quer chegar ao seu destino final, se renda e aceite ser guiado por ele, que ele te guiará. Eu não vou mandar você dar glória a Deus, não vou mandar você dar glória a Deus, porque Paulo diz assim, olha,
Ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito do Senhor. Então é o Espírito do Senhor que diz Senhor, Senhor. E Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. Se ele diz Senhor, Senhor, ele vai transferir para dentro de você um culto, uma adoração, um louvor. E aí dentro de você ecoará uma voz, Senhor, 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 Senhor. Não é manipulação, não é agitação, não é animador de auditório. É a presença divina que está dentro de você. Se você crê que é guiado pelo Espírito Santo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, ele está aí ativo dentro de você. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Choramandarabaxamandorobogarramandarabagai. Camandorobogorabagarramanchamandarabogorrabaxamandarabagai. Camancho mandore garra baixamandaraba garra bachamandoro bogora bandarra bandara bagoshamandarra mandabagai. Eu estou mais ou menos a 1h05 ministrando a vocês. E eu estou falando de uma pessoa, de um amigo, de um companheiro, de um ser bem íntimo. Eu estou falando dele. Então olhe para mim aqui, por favor. Se ele realmente é vivo. Se ele habita entre nós e dentro de nós. Se ele habita nesta casa. Se ele está usando meus lábios, e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos, ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Ele é vivo, se Ele habita nesta casa, habita dentro de nós, está em nós, se Ele está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele dará um sinal visível da sua gloriosa presença neste lugar. Não tenha medo dele. Choramandorabagahamachamandarabagae. Camandorobogorabagahamachamandarabagae. Camanchobandorobogorabagahabashamandarabagai. Deus seja louvado, Deus te abençoe muitíssimo em Cristo Jesus.